Bom dia, Amaro. Bom dia a todos da Band News FM Maringá. Hoje nós vamos falar de economia e eu estou aqui com o João Adolfo Colombo, que é economista, delegado do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia. E nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas falam sempre, que é o valor da gasolina. Sobe, desce, o valor da gasolina em relação ao álcool, esse e outros assuntos. Primeiramente, bom dia, muito obrigada pela sua participação por aqui. Bom dia, Bia, e aos ouvintes aí da Band. Bom, João Adolfo Colombo, a primeira pergunta que eu tenho a respeito desse assunto é sobre a gasolina, né? O que interfere, por que aumenta tanto, diminui, e em relação à gasolina e o álcool? Bom, é que a gasolina é definida, no caso, o preço para as refinarias pela Petrobras, né? O mercado brasileiro ele não chega a ser um monopólio, mas ele é bem concentrado e tem essa política determinada pela companhia. E o que vai acarretar, no caso, é sempre a variação do dólar, porque a commodity ela é internacional, então é definida no mercado lá fora. E o barril do petróleo também. Então, por exemplo, ano passado a gente vinha numa crescente do barril do petróleo, né? Ele chegou ali naquela confusão da greve dos caminhoneiros a bater faixa de $80 o barril. E em contrapartida também com aquela questão de guerra comercial dos Estados Unidos com a China, os juros nos Estados Unidos subindo, havendo uma fuga de capital, um receio em relação às eleições, quem queria levar a presidência. Então houve um aumento do dólar. Então a gente sempre tem um efeito duplo aí, porque além de aumentar o dólar, houve aumento também do barril do petróleo, por isso que subiu. Mas agora a gente está vendo o caminho inverso, inclusive hoje, se a gente pegar aquele aplicativo Menor Preço da Nota Paraná, fazer uma consulta do valor da gasolina, está valendo R$ 3,89. Isso aí é R$1 a menos do que em setembro do ano passado, onde pegou a máxima aqui em Maringá. Chegou a ser vendido a R$ 4,89. Né? Então, você comentou a respeito da gasolina, qual que é a relação com o álcool? Veja bem, são dois mercados distintos, né? Porque o álcool, a gente tem a cana-de-açúcar, ela é matéria-prima para a produção do combustível, mas também para açúcar, né? Então, tem situações de entre-safra, perdas na produção, e também essa questão de repente, o preço do açúcar está mais acentuado, então há uma migração, né, desses fornecedores para o produtor dessa mercadoria. Então, assim, cada um tem um seu tipo de correlação com as variáveis, mas isso que a gente poderia traçar, grosso modo, entre as duas. Em relação a Maringá, Maringá tem cartel? Olha, muito foi falado a respeito disso, inclusive o Procon fez todo um trabalho para acompanhar se havia uma similaridade em relação aos preços, que a gente sabe que não tem, basta novamente entrar no aplicativo do Menor Preço e identificar que vai de R$ 3,89, mas chega lá até R$ 4,27 de repente. Tem um desvio padrão significativo. Também na Câmara dos Vereadores foi feito um convite, acatou-se, né, a Associação dos Donos de Postos, foram lá, explicaram. Ninguém ficou muito convencido, mas assim, eu atuo como consultor entre minha carteira de clientes, tem posto de combustível, eu também tenho amigos que são desse ramo, de consultoria, atende outros postos, também tive contato com outros donos. A verdade é o seguinte, de certa forma, eles não são amigos, de repente até se odeiam em algumas situações. Veja como que a competição aqui em Maringá é tão acirrada, que nesses anos de crise, quantos postos de combustíveis a gente não passou em frente e estava aquela coisa abandonada, né, fechado. Eu mesmo hoje, passando na Avenida Colombo, subindo com a 19, tem um posto lá fechado, né? Claro que diminuiu um pouco essa questão, até porque a gente saiu dessa crise que houve nos anos de 2015, 2016, principalmente quando o PIB caiu muito acentuadamente. Mas, enfim, eu entendo que a questão do preço não é culpa do dono de combustível, porque ele tem uma formação de precificação da mercadoria, né? Eles trabalham com markup, por exemplo, a grosso modo, joga lá 1,20, né, que não vai dar 20% de margem bruta, isso aí é só uma marcação do custo para o preço. A margem bruta ainda é menor, a gente tem que entender que a tributação do lucro real, você vai ter quase que 1/3 do resultado comido, né, para o fisco. Depois você tem várias exigências de Ministério do Trabalho, parte de meio ambiente, são muitos custos operacionais envolvidos, e a verdade é que toda empresa, aí eu saio até da questão do posto de combustível, isso vale a grosso modo para as demais também. E quando você tem uma margem menor,
Você precisa que o faturamento seja muito acentuado para comportar uma despesa fixa, né? Então, a verdade é assim, a margem no posto, ela é baixa. Então, quando você está aqui dentro de Maringá e tem um aluguel muito mais elevado que em Mandaguari, Sarandi, alguma coisa nesse sentido, as cidades vizinhas, eles têm que trabalhar um preço maior para conseguir fazer a contrapartida, né? Então ninguém está tendo um lucro extraordinário em relação aos postos das outras cidades. Imagina um investimento, um posto, eu vi um ali que abriu na Mandacaru, é quase que um shopping center o negócio, tem até choperia e tal, aquilo ali é coisa de 6 milhões de reais, de repente o cara tem que desembolsar. E o custo, oportunidade, capital que esse investidor ou empresário não teria que estar alocando ali dentro do negócio como um todo, né? Então eu tenho um entendimento que de certa forma não tem nada nesse sentido, aí é uma lenda que existe aí em torno da cidade de Maringá. Então, a respeito aí sobre as cidades vizinhas e o preço é mais barato em relativo a isso, então? Tem essa relação? Porque Maringá é um valor, nas cidades vizinhas são outros, ainda há pouco você comentou. Sim, é aquela questão que eu coloquei, eu não sei se ficou claro, mas o posto de combustível tem uma margem muito pequena. Então, qualquer incremento, por exemplo, de aqui o aluguel ser 5 mil, 10 mil em relação que outros fosse mais em conta, exigiria um faturamento muito maior. De repente não acontece porque tem toda uma rede de concorrentes, onde um posto está numa quadra e outro na quadra na frente ou na quadra anterior, na quadra seguinte, né? Essa proximidade que você distribui um mercado limitado nesse número de empresas abertas no setor. Aí acontece que, então, se o seu faturamento sendo limitado, você automaticamente tem que ajustar no preço e, então, a margem sendo baixa, a incremento na despesa fixa acarreta um preço final maior. Bom, João Adolfo, para a gente encerrar, o que compensa mais, álcool ou gasolina? Dá para a gente fazer esse comparativo hoje? O que compensa mais? Abastecer o carro? Olha, ou o veículo? Eu não sou mecânico, não é muito a minha parte, mas você tem que fazer uma relação, uma regra de 3, né? Ver quanto que rodou em quilometragem com aquele valor que você colocou em álcool, né? Encontrar proporcionalidade por litro. Depois, numa outra situação, você faça um teste com gasolina, mas eu, particularmente, tenho abastecido com álcool, porque acredito que exista uma relação ali de 70% de eficiência do álcool para a gasolina e o preço sendo menor do que esse 70%, então vale a pena. Muito bem, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Band News FM Maringá. Falei com o João Adolfo Colombo, que é economista delegado do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Bia. Estamos à disposição aí. Band News FM Maringá, informação e música.